Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Que privilégio, que honra poder falar com você mais uma vez. Neste canal precioso que eu recebo, espero que você já tenha se inscrito e convidado pessoas para se inscrever também com você. Crescendo em Graça Brasil. Abba, Pai. Vamos a um comentário importante, também até mesmo ligado ao texto, ao vídeo anterior, falando sobre os apóstolos de Jesus de Nazaré. Tem pessoas que são fanáticas por todos os apóstolos de Jesus de Nazaré, principalmente três. Os teólogos, os estudiosos, vivem pregados e agarrados em Pedro, Tiago e João. João por causa do Apocalipse, né? Pedro porque era um homem carismático, pregava pra caramba, andou sobre as águas, né? E outras coisas mais. E Tiago, porque era o estudioso da lei. E nós vamos falar exatamente sobre isso nesse momento aqui, sobre os três principais apóstolos de Jesus de Nazaré. E apresentando o perfil principal de cada um dos três. É um estudo breve, é um comentário rápido, não vai demorar. Mas eu quero colocar na tua mente como estes homens nada entendiam daquilo que você precisa entender nesse momento, que é o Evangelho da Graça. Pedro, Tiago e João, eles escreveram cartas, Pedro 2, Tiago 1 e João 3, mais o Apocalipse, o livro do momento, né? Pedro, quem foi Pedro? O primeiro papa reconhecido pela Igreja Católica nos dias de hoje. Naquele tempo, quem era Pedro? Um pescador que foi escolhido para ser discípulo de Jesus de Nazaré e depois se tornou apóstolo. Quem foi Pedro? Um homem que negou o Senhor 3 vezes. Um homem que foi chamado de Satanás. Um homem que não conhecia nada nem da lei de Moisés. Não conhecia nada, era um pescador. E nada contra. E esse não é o problema principal de Pedro, mas o problema principal de Pedro está lá em Gálatas, capítulo 12, versos 11 a 14. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele se refere a Pedro como sendo um hipócrita e um repreensível. O que é repreensível? Repreensível é aquela pessoa que está de condenar, ela está maquinando. Repreensível é aquela pessoa que precisa ser chamada a atenção. E Pedro, o que ele fazia? Qual era o problema principal dele? Quando ele estava com os gentios, que eram os povos que não eram judeus, ele comia carne de porco. Ele tinha liberdade, ele se sentia livre da lei. Mas quando ele estava com os judeus, ele tinha que fazer uma outra cara. Ele tinha que ser uma caricatura do que ele era quando estava com os gentios. Então ele tinha que ser legalista, ele tinha que ser exigente, ele tinha que ser da lei. Então ele era ao mesmo tempo da lei e tentava ser da graça, mas ele não conseguia, porque isso é hipocrisia. Pedro era um maquinador. Tanto é verdade que você pode ver durante toda a carreira de Pedro, até o final de sua carreira, o que a Bíblia mostra, Pedro com um caráter duvidoso, não é? E ele foi o primeiro papa, realmente foi, é reconhecido até hoje pelo sistema religioso católico romano. E assim como ele foi, a sucessão destes homens durante a história mostram para todos nós que eram homens corruptos de entendimento e esta corrupção se manifestou ao longo da história. Vamos a Tiago. Quem foi Tiago? Tiago foi um homem que teve um perfil onde ele se agarrava tanto à lei de Moisés, que ele foi considerado uma espécie de radical da lei. Tiago, em Tiago mesmo, no livro que ele escreveu, na carta que ele escreveu, no capítulo 2, verso 17, Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. Ele usou a lei de Moisés para contradizer Paulo e para ir contra Paulo, que dizia que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E o que Tiago disse? Que a fé sem as obras da lei, ela é morta. Então Tiago estava em oposição a Paulo, assim como Pedro também estava.
E esse era o perfil principal de Tiago. Era um homem casca grossa, que a gente pode chamar casca grossa da lei. Ora, nós sabemos que o nosso apóstolo não é Tiago e nem Pedro. Nosso apóstolo da graça é Paulo. Veja o vídeo anterior a este e você vai entender o que eu estou falando. E João, eu deixei João para o final, porque é um pouquinho mais trabalhoso falar de João. João era uma pessoa complicada, porque ao mesmo tempo que ele, na sua carta, no seu escrito do livro histórico de João, ele escreveu um livro histórico, onde ele parecia que de vez em quando ele falava alguma coisa que tinha a ver até mesmo com a graça. Foi ele que disse, quando vier o Consolador, o Espírito de verdade, ele vos levará a toda a verdade. Foi isso que escreveu João. E João parecia que estava entendendo, só que quando João escreveu as suas 3 cartas, ele sempre estava dizendo que Paulo era um anticristo. Ele se referia a Paulo não diretamente com este nome, mas ele se referia a Paulo como um anticristo, porque ele não entendia que Paulo era um anticristo no sentido de não reconhecer a Jesus de Nazaré como o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão era o Cristo que ressuscitou e que saiu do corpo nazareno. E João tentava mostrar então que Paulo era opositor da fé verdadeira. E quando chegou no momento em que os cristãos foram perseguidos por Nero, João teve uma espécie de exílio, ele fugiu, não é? Por causa da perseguição, e ele foi até a ilha de Patmos, fugido, idoso demais, com a mente confusa, e ele ali recebeu a visita de um anjo que não era um anjo para trazer uma revelação verdadeira, como trouxe a Paulo o próprio Cristo ressuscitado. Não é? O anjo que foi falar com João na ilha de Patmos foi revelar a ele aquilo que depois se tornou o Apocalipse. E que hoje as pessoas estão enfeitiçadas. O sistema religioso é enfeitiçado pelo Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro que as pessoas que estão na carne, que estão na religião, elas gostam de tentar entender os mistérios do Apocalipse. Só que o Apocalipse não foi escrito para revelar mistérios. Ele foi escrito para mostrar ao mundo a confusão na mente de João. Então, você não deve buscar revelação no Apocalipse, nem nas profecias do Antigo Testamento, nem nos livros históricos. E com isso eu fecho aqui agora. Porque as pessoas que estão usando Pedro, Tiago e João, usam Mateus, especialmente no capítulo 24, para estabelecer doutrinas falsas, dizendo que são da graça. Outros tentam fazer contas com as profecias de Daniel também. Então, isto não é graça. Para você entender a graça, você tem que pegar as 14 epístolas de Paulo, entendê-las, porque elas não estão em contradição umas com as outras. Paulo estava em pleno crescimento, assim como cada um de nós. Paulo batizou e depois disse que não foi chamado para batizar. Não é? E outras coisas mais. Paulo estava em franco crescimento, assim como nós estamos. Então você precisa separar tudo isso. Por exemplo, é muito importante o que eu vou falar agora para encerrar este vídeo. Em Mateus capítulo 13, versos 34 e 35, o narrador, o escritor de Mateus, que é o próprio Mateus, segundo consta na história, aquele cobrador de impostos, o publicano, né? Mateus, em Jesus de Nazaré, só falava por parábolas. Leia lá Mateus 13, 34 e 35, que você vai concluir isso. Lá está escrito. Jesus de Nazaré só falava por parábolas. E sem falar de parábolas, ele não falava mais nada. Isso está escrito lá. O que são parábolas? Parábolas são histórias com E, não com I, não com HI, com E, que significam contos tirados da mente de Jesus de Nazaré, histórias contadas para trazer uma realidade.
para trazer algo que ele queria explicar. Mas ali não havia revelação. Tanto é verdade que a multidão não compreendia e nem mesmo os discípulos, que ele disse: a vocês é dado conhecer o que eu estou falando. Mas mesmo que fosse dado a conhecer, eles não conheciam. Eles não entendiam, porque eles não tinham capacidade para entender. A mente deles não estava aberta para entender as parábolas, como hoje a nossa mente está aberta para entender essas parábolas. Então, ponha na sua mente, Jesus de Nazaré só falava por parábolas. Então, quando você ouve lá em Mateus 24, Jesus dizendo: eu derrubarei este edifício, em 3 dias o reedificarei. As pessoas começam a pegar Mateus 24 para transportar lá para o ano 70, e alguns estão dizendo: caramba, que absurdo! Que Jesus estava se referindo à sua volta, ele veio para voltar para os judeus, ele veio para juízo para os judeus. E se ele veio para juízo para os judeus, nós somos gentios e não judeus. Nós somos povos que não somos judeus. E nada temos a ver com Mateus 24. Nós temos a ver com Romanos a Hebreus, porque Paulo é o nosso apóstolo e não João. Em Mateus 13, finalizando, Jesus explica por que ele falava por parábolas, porque os discípulos perguntaram: por que você fala por parábolas? Parábolas, por histórias difíceis de entender naquele tempo. E Jesus respondeu: para que vocês não vejam e nem entendam, para que vocês não consigam entender. E ele se referia à multidão, ele falava para as multidões, não é? E as multidões ficavam tentando: por que ele fala isso? Não estamos entendendo o que ele está falando. Não vão entender mesmo, porque ele falava em códigos para que ninguém entendesse. E Jesus não explicava parábolas para eles, mas depois Jesus explicava para os seus discípulos. E não pensem que os discípulos de Jesus de Nazaré entendiam quando ele falava por parábolas, porque também não entendiam. Hoje nós entendemos, através do que Paulo deixou escrito. Nós podemos entender, porque hoje é o momento em que os olhos do nosso entendimento foram iluminados. Quis deixar para vocês este recado também, neste momento, para que vocês não fiquem na dependência dos livros de Pedro, Tiago e João, principalmente do Apocalipse, e muito menos os livros históricos. Livros de história não têm revelação. Com a lente de Paulo, você até descobre revelações nos livros históricos. Mas tem que pegar Paulo, pegar a lente dele e, como um bom detetive, como um bom inspetor, investigar tudo aquilo que está escrito à luz de Paulo. E não pegar Mateus para contradizer Paulo. Não pegar Apocalipse para contradizer Paulo. Não, que aí você estará cometendo o maior erro da sua vida em relação à verdade do Evangelho. Um prazer grande, enorme, mais uma vez, falar com vocês. Estamos aqui com muita disposição para expor a verdade. E os entendidos entenderão, recebo que você é um deles. Até o próximo vídeo, abençoado com todas as bênçãos. Não vou te dizer Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Não. Você já é ajudado, já é guardado, já é abençoado com todas as bênçãos. Até breve.